paz do Senhor, meus amados irmãos que nos acompanham através do Facebook e que mais tarde estarão acompanhando aí através do YouTube. A paz do Senhor Jesus, um bom dia para vocês. Mais uma manhã gloriosa que o Senhor nos preparou, nos fez, para estarmos aqui conversando acerca de assuntos espirituais, assuntos bíblicos, né? E mais uma vez, né, com a presença desses aqui que fazem parte dessa mesa. Eu que sou o convidado aqui, né? O pastor ali, meu presbítero Luciano. Bem, como de praxe, né, pastor? Eu vou pedir para o presbítero Luciano a sua saudação ao público de casa. Amém. Irmãos, olha só como o meu presbítero Luciano é abençoado por Deus, né? Já fez no comentário dele aqui, inicial, né? A saudação dele, o que eu falei na questão espiritual, e falou da questão humana. E realmente é isso, né? Eu vou pedir, inclusive, para o pastor agora dar as considerações iniciais dele, mas já dentro dessa saudação, pastor, eu quero que o senhor comentasse sobre a importância, né, a relevância da gente falar sobre o tema de hoje, que é a teologia liberal e o socialismo cristão. Esse bate-papo, Luciano, pessoal, amém. Deus abençoe a vida de todos. Antes de eu continuar, o Léo está falando aqui que você está sem som. Eu? Deixa eu ver. Ele vai ter que dar uma saídazinha aqui. Pode levar o microfone para você fazer um teste lá. Deixa eu ver aqui até. Deixa eu fazer um testezinho aqui. Eu também estou sem som, então. Tá, então deve ser ali o... Eu estou sem som? Fala aqui comigo. Graças e paz, meus amados. Eu creio que agora saiu. Luciano não tem som. Eu vou repetir, Léo. Léo, dá uma verificada, André, veja se o Luciano. Aliás, eu vou falar aqui com esse aqui, ó. Alô, 1, 2, 3. Som. Luciano. Alô, deixa eu ver aqui se eu estou saindo. Não estou saindo. Então, eu vou voltar para esse som aqui. Eu vou voltar para esse som porque aí vai sair. Aí sim, esse aqui está conectado direito. Amém? Muito bem, vamos lá. Vamos organizar a nossa casa. Som. Esse está saindo. Som, teste. 1, 2, 3, som. Ótimo, está falando aqui. Gente, por favor, nos perdoe. E do Fábio também. Então vamos continuar, gente. Isso, só o microfone.
Do Fábio tem som. O André tá até já brincando comigo aqui. Som. 1, 2, 3. Vamos lá, gente. Vamos repetir? Vamos começar tudo de novo? Tudo de novo, olha só. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Fábio, por favor. Bom dia, amados, a paz do Senhor. Uma manhã gloriosa aqui, estamos na presença do Senhor. Peço perdão aí a questão do áudio, né? O microfone sem fio estava sem sair para vocês aí na internet. Mas, voltando aqui, eu já dei aqui a minha fala inicial, né? Pedi para o presbítero Luciano dar a saudação, já saudou os irmãos que estão aí. E na saudação dele, ele falou que o assunto que nós vamos tratar hoje, além de ser um assunto espiritual, é um assunto humano, né? Trata de questões humanas. Você quer falar de novo, Luciano? Posso falar sim, não tem problema. É que o que eu falei foi que, conforme nosso pastor nos ensina, quanto mais espirituais somos, mais humanos somos. E saiu o som aí, gente? Mais humanos somos, né? Então, tudo que fazemos aqui é com muito amor, com muito zelo, carinho, e tem o objetivo de nos dar uma condição, instruções para vivermos bem espiritualmente e humanamente. Então, creio que todos os nossos encontros aqui têm esse objetivo, né? E o desejo do nosso coração é conseguir alcançar isso a cada dia com mais clareza, com mais tranquilidade, com mais transparência possível, e assim termos uma comunidade de fé cada vez mais forte. Amém. Obrigado, Luciano. Agora creio que todo mundo conseguiu escutar, ficou claro e limpo aí, compreenderam. Então eu ia passar a bola aqui para o pastor, né, para que ele desse a saudação inicial para os irmãos, e nessa saudação que ele comentasse sobre a importância e a relevância da gente tratar esse assunto que nós vamos falar hoje, que ainda continua dando continuidade ao assunto que estava falando sobre a teologia liberal, mas agora falando também sobre o socialismo cristão e a teologia presente no socialismo cristão. Sim, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, amados. Deixa eu pegar aqui, Fábio, sem querer te incomodar aí. A paz do Senhor Jesus a todos, e como a gente falou, infelizmente teve um problema de som aí no início, mas estamos já aqui ao vivo. E hoje o tema, nós iremos falar sobre, terminando a ideia que a gente iniciou da teologia liberal, e falando a respeito do socialismo, que ele tem permeado, ele tem entrado, ele tem disseminado os seus conceitos dentro do movimento cristão evangélico brasileiro, e a gente tem que tocar nesse assunto com muito cuidado, com muito zelo, até porque existem conceitos e princípios extremamente cristãos dentro de um movimento que poderíamos chamar de socialismo. Mas o seu objetivo final não é esse, não é um princípio cristão, até porque um socialista de raiz teria que se autoproclamar ateu, um socialista de raiz. Então não tem como conciliar essas duas coisas, cristianismo e socialismo, ou se você quiser chamar de comunismo também, embora sejam vertentes diferentes, socialismo uma coisa, comunismo outra, mas tudo vem de um referencial teórico comum. E infelizmente nos últimos anos isso vem entrando no seio da igreja e, sem perceber, vem fazendo adeptos de várias correntes teológicas, pastores, membros de igrejas militantes que vão militar nessa causa mais socialista, utilizando até a frase que eu costumo dizer que o Luciano tocou, de que, sendo espirituais, nós somos humanos, só que eu também não paro por aí. Eu digo que, sendo espirituais, nós somos humanos, mas sendo humanos também somos espirituais, ou seja, eu digo que tem dimensões distintas. A dimensão humana tem que ser cuidada,
mas a dimensão espiritual, e essa dimensão espiritual, ela deve ser compreendida como uma dimensão transcendental, transcendente, que tem uma relação com Deus, pois Deus é espírito, então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, mas Deus também se fez humano em Cristo Jesus. Então temos essas duas dimensões para uma relação com Deus. Quando percebemos esses movimentos de tanto ele na sua vertente comunista ou na sua vertente socialista entrando dentro da igreja e dentro da teologia, nós percebemos uma perversão na dimensão espiritual transcendente que compreende o Deus como imanente. Eu sei que talvez... Traduz aí pro povo, o que é imanente, transcendente? Talvez eu esteja complicando com palavras, mas eu não quero complicar com palavras, não. Deixa eu... Com muito zelo, gente, isso pode trazer uma polêmica muito grande. Obrigado, Mauro. Obrigado. Essa ideia socialista, comunista, entrando para o seio da igreja, perverte, ou seja, ela tira, ela quer eliminar a espiritualidade transcendente. O que eu estou querendo dizer? Que é uma espiritualidade, é um espírito que fala com Deus, e Deus é espírito. Então, nós não falamos com Deus no corpo, embora utilizemos o corpo para se comunicar com Deus. Mas Deus é espírito. A ideia socialista é tirar isso, fazer uma espiritualidade não transcendente. O que é uma espiritualidade não transcendente? É uma espiritualidade humana, social, é uma espiritualidade que ela é meia... Como é que eu poderia dizer? Ela é Nutella. Ela não é de raiz. Lá vem o Nutella de novo, né? Ela é Nutella, ela é Nutelinha. Ela é uma espiritualidade assim, vamos ajudar as baleias que estão sendo extintas. Aí vai falar que isso é espiritualidade. E não vai permitir a transcendência. Então, esse tipo de coisa não tem oração, não tem jejum, não tem dobrar os joelhos, não tem clamor, não clama, não roga, entende? Então, sendo assim, ele não compreende o Deus imanente. O que é Deus imanente? Deus imanente é o Deus que interage do mundo, vamos dizer assim, do mundo espiritual para o mundo material. É um Deus que transcende. Ele é espírito, mas ele age na matéria. Então isso é a imanência de Deus, o Espírito de Deus, ele agindo na matéria. Amém? Eu não sei se ajudou, Amém. Cara. Eu acredito que ajudou. E os irmãos aí, o que vocês acham? Ajudou ou não ajudou? Comenta aí no Face, tá? Então o pastor já deu a saudação dele, né? Fez a declaração inicial. Foi horrível. Eu discordo do senhor, respeitosamente, pastor. Eu achei que foi bem esclarecedor, bem enriquecedor também, já na nossa primeira fala. Então, amados, a nossa proposta hoje, o título do nosso estudo é esse, a teologia liberal e o socialismo cristão. A gente vai abordar aqui teologias de cunho socialista, tá? Que surgiram aí meados do século passado, entre a década de 60 e 70, tá? Principalmente aqui na América Latina, né? O pastor até comentou semana passada sobre a questão do pecado na América Latina, né? Não existe abaixo da linha do Equador. Você lembra disso? Então, lembro. Foi comentado. A gente vai abordar mais isso. E a nossa intenção hoje é o quê? Relacionar o surgimento de teologias a partir da teologia liberal no cristianismo. Certo? Então a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é como a teologia liberal influenciou o surgimento das teologias da libertação e da missão integral.
Vamos fazer a leitura bíblica? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículos 3 ao 5. Eu vou pedir para o Luciano fazer outra leitura, em Gálatas. Gálatas 5, versículo 8 ao 9. O pastor vai ler 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5, e o presbítero Luciano vai ler Gálatas 5, versículo 8 ao 9. Amém? Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade. Aparta-te dos tais. Amém. Presbítero Luciano. Gálatas 5, 8 e 9, né? Isso. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado e querido, te damos graças, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, por estar aqui na igreja, ao lado dos meus irmãos, meu pastor Eli, meu presbítero Luciano, o Mauro, todos aqueles envolvidos aqui no trabalho, Senhor Deus, para que possamos compartilhar desse estudo, essa transmissão, essa live. Os irmãos que estão nos assistindo agora, que vierem assistir depois, pedimos que o Senhor venha derramar tua bênção, teu entendimento sobre nós. Que o Senhor venha nos usar como um canal, que nós possamos compartilhar e aprender juntos aqui nesta manhã, Senhor Deus, sendo ministrados por Ti. Pai amado, toma a direção de tudo, ser conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, como é que a gente pode relacionar essas leituras que nós fizemos? 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 ao 5, que fala sobre falsas doutrinas, né? E essa leitura que o presbítero Luciano fez, de Gálatas 5, 8 e 9, que fala sobre o fermento, né? Fermentar a massa. Como é que a gente pode relacionar com esses ensinos, né, que tem na teologia da libertação e na teologia da missão integral? O senhor quer começar comentando, pastor? Ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos em um casamento. E na conversa, amados, que eu estava tendo com o Fábio falou uma coisa que eu já sabia, mas aquilo veio não como uma revelação, mas como um despertamento, Fábio, o que você falou. Quando a gente desenvolveu um raciocínio e a gente estava conversando, e o Fábio falou assim: pastor, essas pessoas são como os falsos mestres. E é exatamente essa denúncia que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Tanto em Gálatas, embora em Gálatas o contexto é porque o apóstolo Paulo está falando contra a questão dos judaizantes, né? Da circuncisão, né? Da circuncisão, a ideia de ter que circuncidar o novo crente, e o Paulo. Então ele está falando aqui a ideia de alguns em Gálatas. Olha, vou repetir, gente, em Gálatas, o apóstolo Paulo está orientando a igreja para que não caia no engano desses falsos mestres que querem dizer que para você se tornar crente você tem que se circuncidar. Isso no caso do homem, né? Das mulheres teriam que seguir outros parâmetros da lei. Paulo vem falar: não existe isso. Nós somos livres em Cristo Jesus dessas práticas judaicas. Em Timóteo, que eu li, o Paulo fala
ele fala de outra situação. Ele vai dizer acerca de pessoas soberbas que delira e que enche a cabeça das pessoas de falsas doutrinas. Ele vai falar isso também, não só ele, mas Judas vai falar a mesma coisa. Foi aquela leitura que você fez lá no início, Fábio. Então, esses textos estão denunciando exatamente aquilo que vem acontecendo hoje, da mesma forma. Falsas doutrinas, e aí não estamos falando de usos e costumes. Não estamos falando de que uma igreja ali proíbe cortar cabelo das mulheres e a outra igreja obriga que as mulheres usam somente saias e o homem não é permitido usar bermuda. São costumes, isso não é o menor problema, gente. Se a pessoa não quiser cortar o seu cabelo porque assim entende, e se a igreja ali quer perseverar nessa prática mais, vamos dizer, mais contundente, aí, ok, isso não é isso. Isso não é falsa doutrina. A falsa doutrina perverte mesmo as bases centrais de nossa fé. Vai levar a ideia de que Jesus não é o Deus encarnado e Jesus é um modelo a ser seguido. E esse modelo é um modelo de ativismo social. Não é uma ideia do mistério da revelação. É como nós falamos ontem, Fábio, conversando com o Fábio, quando nós conversamos e o Fábio falou, pastor, eles são falsos mestres. Eu falei, sim, é verdade, falsos mestres. Porque se você falar e discutir com ele do nascimento virginal de Jesus, o que eu estou querendo dizer aqui? Que Maria concebeu a Jesus sendo virgem. Essas pessoas vão dizer que isso é a história da carochinha. Não, isso não é verdade, isso não é bem assim. Ou se você quiser também levar isso para o Antigo Testamento em Gênesis, onde Deus cria o homem do pó, ele vai dizer, não é bem assim, tem outros elementos aí para a gente explicar, não, porque os minerais que tem no homem também tem na terra, então o homem veio da terra, e aí começa a querer explicar toda cientificamente essa situação. Então são perversões na sã doutrina da palavra de Deus, e isso é muito preocupante, e a gente tem que combater isso. Então, Fábio, a leitura que a preocupação do apóstolo Paulo quando ele diz aqui, se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, esse sujeito é soberbo e traz dissensão, e traz intriga, traz brigas para dentro da igreja. Ou seja, a nossa doutrina, ela provém de Jesus Cristo. Não pode ser colocado outro elemento em cima dessas doutrinas. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Muito bem. Eu queria ter um filho assim. Não fica com inveja não, Gustavo, eu te amo. Mas olha só, Jesus Cristo, por quê? Por quê? Muito bem. Não é o Jesus da fé. Não é o Jesus histórico, é Jesus Cristo. Ou seja, o que significa o Cristo? O Cristo Deus, é o Messias, o enviado. O Deus que se fez carne. O Deus que, prometido no Antigo Testamento, profetizado pelos profetas, se fez carne, assumindo uma forma de servo, na palavra do apóstolo Paulo, indo à cruz do Calvário, morrendo por todos nós, fazendo um sacrifício único, eficaz, eterno, e que não haverá outro, e não tem outro, e só por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse é Jesus Cristo. Não é Jesus histórico, nem Jesus da fé. Olha, cara, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Perfeito, pastor. Você vê, né, como é que eles alteram uma coisa simples, né? Pega assim, simples entre aspas, né, irmão? Porque
tirar o Cristo de Jesus, desassociar, né, a ideia de Cristo de Jesus, você vai trazer implicações tremendas para a nossa fé prática, né? Nossa fé prática. Porque vai alterar muita coisa. É aquela leitura que o Luciano fez, né? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Quem vos chama? É Deus, né? Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Certo, Luciano? Certo. Eu mediante tudo isso que o pastor falou, me faz lembrar que uma tratativa que o Wesley deu para isso, para causas como essa, né? Eu nunca lembro o começo, o pastor vai me ajudar, tenho certeza, mas aquela questão que ele fala sobre tudo o amor, né? Mas ele fala... no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, sobretudo amor. Então, porque a lei, né? Ela tem cláusulas que são chamadas pétreas, né, pastor? O que são as cláusulas pétreas? Imutáveis. Não tem como pensar diferente, né? Então, são absolutas, né? Inegociáveis. Absolutas, inegociáveis. Então é isso. No essencial é essa unidade. Não tem acabou. Não tem. Uma e ponto. Só pensamento. Ponto final. Né? Agora, a doutrina, o costume é negociável. Negociável. É negociável. Né? Essa doutrina é negociável. Agora, a doutrina de que Jesus nasceu, seu nascimento é virginal, que o homem veio da terra, que Deus é espírito, que isso daí é inegociável. Né? O Jesus que nós falamos é o Cristo, porque o Jesus histórico, a ciência explica ele. Né? Não, a história explica ele. Ele existiu, mas o Jesus Cristo, só para quem crê nele que ele existiu. O Cristo, né? Por isso que é importante essa frase que o Fábio falou, Jesus Cristo, né? Então, em relação a um pouco de fermento levado a toda a massa, não tem muito o que falar sobre isso, né? Você coloca quem já teve cesto de fruto, né, pastor? Ou até mesmo de legumes, principalmente quando se fala de batata, meu Deus do céu. É só uma estragar. As demais ficam seriamente comprometidas. Então, é muito isso, ou seja, não precisa muita gente ter essa ideia e tentar disseminar, porque se um ou outro tiver essa ideia e tentar disseminar, ela vai proliferar. Por isso que é necessário cortar, é necessário explicar. E a melhor forma de se entender isso, gente, é pesquisando as Escrituras, é aprendendo, é buscando a Deus, é tentando entender o que Deus, como Deus quer se revelar de fato. E aí a gente consegue ter ferramentas, argumentos para combater essas heresias até, né? Às vezes são até heresias. Amém. Obrigado, Luciano. Então, a gente trazendo aqui para a leitura do nosso atual, né, das teologias que a gente vai falar de cunho socialista, né, que eu poderia até citar algumas aqui, a gente até já falou sobre a teologia feminista, teologia negra, que nós comentamos, né, e hoje nós vamos trabalhar aqui a teologia da libertação e da missão integral. Elas têm uma herança da teologia liberal. O que seria essa herança? O que elas trouxeram da teologia liberal? A gente falou aqui ao longo das semanas passadas, né, que surgiu lá no século XVIII, foi uma tentativa de atualizar a mensagem, o discurso teológico, né, dentro do contexto filosófico daquela época, né, que começaram a embasar tudo na racionalidade humana, né, no humanismo, no pensamento humano, colocando ali tudo dentro de um discurso científico, buscando, né, respostas dentro de uma maneira científica, antropológica, sociológica, filosófica e seidológica aí.
cheio de ódio, certo? Então, essa foi a herança que o liberalismo deixou para essas teologias socialistas, né? E a gente vai vendo que a teologia socialista, essas teologias de cunho socialistas, elas colocam muito a ênfase na coisa terrena, igual o pastor falou. Eles abstraem o transcendente, né? Como o pastor disse, não, jejuar para quê? Você está jejuando para quem? Jesus é um exemplo a ser seguido, mas ele é um homem, foi um homem revolucionário, um homem que lutou contra o sistema político da época, o sistema romano, lutou contra o sistema religioso da época, o sistema judaizante, né? Mas foi aquilo, ele viveu aquele período na terra, morreu e ficou só o exemplo para a gente, né? Então, se a gente começa a partir para essa compreensão, pastor, me corrija se eu estiver errado, tá, pastor? Mas se a gente começa a partir para esse tipo de compreensão, quais são as implicações práticas disso na nossa vida, né? Vai ter muitas implicações, vai ter implicações espirituais, implicações na questão do evangelismo mesmo, que a gente tem falado aqui, né? Para que eu vou evangelizar, então, meu vizinho? Para que eu vou lá para a África evangelizar? Para que eu vou para a Argentina evangelizar? Seja onde for, né? Por que eu vou evangelizar o meu vizinho? Né? Se Jesus foi só mais um, né? uma revelação de Deus que se manifesta em todas as religiões. Essa afirmativa, ela implica em uma negação que é fundamental para nós, pastor, que é a ressurreição de Cristo. Ela implica nisso, principalmente, na minha opinião, porque isso nós só podemos crer pela fé, e essa fé é que nos dá a base para poder entender que existe uma vida eterna. Então, quando a gente fala que Cristo só foi mais um, qual desses outros ressurgiram? Ou seja, se ele é só mais um, ele é igual, ele não ressurgiu. A gente começa com essa frase, com essa afirmação. Se ele é só mais um, entendermos que ele é só mais um, ele não teve a ressurreição, né? Ele não ressurgiu, ele não ressuscitou dos mortos, que venceu um dos maiores adversários da vida, que é a morte. O maior adversário da vida, que é a morte, ele venceu, se tornando assim alguém que não tem nenhum tipo de limites na vida, nenhum tipo de limites. Então, entender e caminhar por essa teologia significa entender que Cristo, sendo só mais um, ele não ressuscitou dos mortos. E para mim é uma cláusula pétrea. Na minha, é uma cláusula pétrea. Para mim, Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo diz, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é minha pregação. A nossa pregação. Perfeito, pastor. É isso mesmo, Luciano. Mas é o que faz a teologia liberal, ela faz isso, porque ela, se não consegue explicar cientificamente as doutrinas bíblicas ou cristãs, eles vão ter que conformar aqui uma leitura científica. Então, se cientificamente não consegue explicar a ressurreição, passa a ser mito. Não, aquilo é mito. Não, isso aí é mito. Isso aí foi um floreio lá atrás que o autor, o escritor bíblico, escreveu da maneira dele, que ele viu, que ele interpretou, foi a experiência de fé dele, né? Dar vocês já conseguem perceber as implicações disso na nossa fé prática. Fábio, eu só queria fazer dar uma orientação aqui, que, mais uma vez, gente, prestem atenção nessas EBDs, voltem lá, vejam novamente os vídeos, se for possível. Preste atenção no segmento que o Fábio está fazendo aqui, porque talvez você possa dizer assim, esse assunto é muito teológico, não tem a ver com a minha vida, com o meu dia a dia. Olha, bendito seja o Senhor se você não percebe isso no teu dia a dia, então quero crer que você está realmente encharcado e cheio do Espírito Santo de Deus e da fé cristã. Porém, se você é pai, se você é mãe,
Isso está acontecendo na cabecinha dos seus filhos. E você precisa compreender isso, precisa entender isso, porque, e aí vai o meu testemunho como pastor, tenho conversado com vários adolescentes e até mesmo jovens, e que nas suas dificuldades, nos seus problemas de expressar a fé, não compreende mais e não consegue expressar a fé nos princípios que você destacou agora, Luciano. A ressurreição. Já é bem complicado falar de ressurreição para um adolescente. Porque o adolescente quer viver, ele tá, é aquilo que eu sempre brinco, né? Eu já passei por isso, todos nós passamos por isso, então na adolescência a gente está preocupado com querer namorar, paquera, pelo menos na minha época era paquera, né? Hoje em dia é outra coisa. Mas tá nesses termos. E aí você vem com um tema de ressurreição para ele não vai compreender bem, é verdade. Porém, daí não compreender é uma coisa. Daí a dizer que isso não existe é outra. Então, a gente, você adulto, preste atenção nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui, porque a gente está denunciando e fazendo denúncias para doutrinas e teologias que estão dentro das escolas, estão lá doutrinando o teu filho. Aliás, eu não poderia nem, eu estou querendo fazer a correção na palavra doutrina na minha cabeça, né? Eles não estão doutrinando, eles estão pervertendo os seus filhos com toda essa parafernália e essa bobagem aí. Então isso é importante. Então preste atenção, vamos caminhando devagarzinho, vamos entendendo tudo isso daí para a gente contribuir na militância, na pregação do Evangelho e alcançando e protegendo também assim as nossas famílias. Só contribuindo com isso que o pastor falou, da importância de aprendermos e passarmos para os nossos filhos, né? Porque na escola, no meio social deles, virão diversas informações e ele precisa ter uma informação tida por certa para poder combater. Sim. Porque se ele não tiver essa informação tida por certa, que é a informação que nós pais temos que passar, como valores, né? Valores cristãos, valores pessoais, o que vier de fora é que vai ser tomado por certo. Isso daí é um perigo, né, pastor? Porque aí, depois, para desconstruir isso, vai ser muito mais difícil. Olha só, eu sei que o Fábio tem que seguir na pauta, mas eu acho isso muito importante. A fé é algo gerado pelo Espírito Santo. Nós compreendemos isso. Ninguém pode gerar, eu não posso gerar fé no Fábio, nem o Fábio gerar fé em mim, mas fé é um dom divino. Nós compreendemos isso tudo como nossa doutrina. Mas a fé também é falada na Bíblia como herança, como que você dá de herança aos seus filhos. Nós que temos que apresentar o Espírito Santo a eles. Isso, exato. Nós temos que apresentar isso e dar essa oportunidade para que ele, na sua pessoalidade, na sua individualidade, experimentar a Deus no seu coração. A gente não pode experimentar por eles, mas nós temos que apresentar Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Jesus Cristo, o conjunto de crenças e doutrinas bíblicas. Então isso é uma herança. Gente, isso é uma herança que nós passamos para os nossos filhos. Então deve ser entregue aos nossos filhos, a fim de que isso continue. Também eu queria, só devolvendo para você, Fábio, o Paulo Corrêa contribui aqui com duas falas bastante interessantes. Ele diz: eu conheço teólogos assumidamente progressistas. E o Fábio também. Também conheço, Paulo. Eles se chamam abertamente teologia progressista.
o Léo, né, fala: louvado seja o nome que está acima de todo nome no céu e na terra e também debaixo da terra. Jesus Cristo, é verdade, Léo. O Paulo volta aqui e contribui. Muito bom, presbítero Luciano. A ressurreição de Jesus é um dos pilares da fé cristã, inegociável. Por isso, Paulo faz uma apologia em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E o capítulo 15 de 1 Coríntios é maravilhoso quanto a isso. Dá vontade de chegar e esfregar no focinho dos progressistas assim: ó, bom, então... Não, cara, lê isso aqui, lê. Ah, não, isso aí é outra coisa. Meu filho, então não fala que você é um cristão, assuma outra postura, mas cristão você não é. Amém. Amém. Obrigado pelas contribuições aí de casa, né? E continue aí, ajude a gente. Continue contribuindo, certo? Pastor, eu não sei se eu estou errado, mas assim, eu acho que ser progressista por ser progressista não tem problema. Sim. Eu acho. Não sei se eu estou certo, você vai concordar comigo. Agora, tem coisas dentro do discurso progressista que confrontam diretamente com o ensino bíblico, né? São pautas assim que não tem como a gente conciliar o discurso progressista com o ensinamento bíblico, com a doutrina bíblica, né? Essa é uma crítica que é feita, inclusive, às teologias marxistas, né? Pode dizer assim, socialistas, né? Marxistas, certo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Pastor, assim, eu até montei os slides, vou compartilhar com os irmãos que participam do grupo da IBD, grupo da igreja, vou compartilhar com vocês. Tem ali, eu botei o histórico, o contexto histórico, as principais embasamentos, a refutação, o argumento contrário deles, tudo está lá nos slides. É um material muito bom, gente. Pastor, eu queria que o senhor, não sei se vai ser possível, se o senhor consegue sintetizar para os irmãos que estão em casa, o que é a teologia da libertação e a teologia da missão integral. O senhor consegue? É bem difícil sintetizar ela, mas uma coisa que tem que ser explicada é quando se fala teologia da libertação, não tem nada a ver com uma ideia de culto de libertação. Isso é muito importante, porque culto de libertação nos nossos meios, assim a gente conhece, é mais uma ideia de... eu vou usar a palavra, mas não do modo pejorativo, não, do modo correto, tá? Mas exorcismo. Por favor, não é no modo pejorativo dessa palavra. O que parece que exorcismo parece filme de terror. Não, não é isso não. O que eu estou querendo dizer é que culto de libertação, na grande maioria, no nosso meio, entende-se em expulsar demônios. Ok, isso faz parte da missão do cristão. O cristão, ele tem em Jesus Cristo, principalmente lá no fim do livro de Marcos, a missão de pregar e expulsar demônios, curar enfermos, e se beber alguma coisa mortífera não lhe farão mal. Então, expulsar demônios é próprio da missão de um cristão. Mas a teologia da libertação não é culto de libertação. A teologia da libertação, a TL, né, resumidamente, às vezes você vê na internet TL, teologia da libertação. Não é o Terça Livre, não. O Terça Livre é outro canal. Mas a teologia da libertação, ela tem um princípio, ou alguns princípios não bíblicos, não pautados na Bíblia, mas pautado pela doutrina e a filosofia marxista, de Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Karl Marx foi um filósofo teórico do chamado comunismo. Para aqueles que são da minha época, era o teórico de países como a União Soviética. Quem lembra da União Soviética, que não existe mais? Então, o Marx ele ofereceu a base teórica para esses países.
A teologia da libertação, ela não tem na Bíblia a sua única regra de fé e prática. Ela não tem, nem mesmo no âmbito católico, ela não tem na igreja a sua regra de fé e prática. Ela tem em Karl Marx, as suas regras de sua prática, porque nem fé eu poderia dizer que a teologia da libertação expressa. Então, teologia da libertação é não só uma teologia, mas é um movimento. Não é apenas um conjunto doutrinário. Até porque conjunto doutrinário dentro da teologia da libertação é muito difícil, Fábio, você achar em que crê um teólogo da libertação. Essa palavra crer, para ele, já é muito difícil. Então, o conjunto doutrinário da teologia da libertação quase que não existe, né? Não tem assim pontos fundamentais. Ela é movimentos. E por ela ser movimentos de categoria marxista, ela entende o mundo como lutas de classes. Então é lutas do pobre contra o rico. É luta do oprimido contra o opressor, sempre assim. Então ela vai ler a Bíblia e vai ver Jesus como um ativista social. Não é o Deus encarnado, como nós falamos, mas como um ativista social. Desculpa, pastor. Não, pode me cortar, porque você pediu síntese e eu sou ruim de síntese pra caramba. Mas perfeito, pastor. É que é difícil sintetizar mesmo. Eu já pedi para o senhor sintetizar porque eu não consegui fazer aqui nos slides, né? E como a gente tem um tempo aqui, já são 10 horas, a nossa intenção é finalizar 10h30, né? Então eu pedi que o senhor sintetizasse. Mas o senhor colocou aí que a leitura marxista realmente é a luta de classes. E lá nas leituras que eu fiz, diz lá claramente que pelo menos a teologia da libertação, ela faz a leitura da Bíblia em favor dos pobres, né? Não é a leitura em favor dos pecadores, é em favor dos pobres. Sim, olha só como é que é interessante. Na teologia da libertação, ela pensa diferente daquilo que poderíamos chamar de teologia tradicional das igrejas, que entende o problema do ser humano, o pecado. Okay? Onde está o pecado? O pecado está na pessoa. Então, por isso, a pessoa tem que nascer de novo. A teologia da libertação, ela vai redefinir a ideia de pecado. Ela vai falar assim, não, o pecado não está na pessoa, o pecado está na sociedade. Então, é um pecado social. Não é um pecado original, no coração do indivíduo, da pessoa, que precisa ser redimido, ser transformado, renovado, nascer de novo. Não, o que precisamos reformar não é o indivíduo, é a sociedade. Então o pecado se torna um pecado social. Perfeito, pastor. Pode. Pedir só licença para os irmãos que estão em casa, para o Mauro entrar aqui. Eita, Mauro com o nosso nosso irmão, cafezinho. Mauro, nosso cafezinho. Você que tem em casa, sirva-se do seu cafezinho também. Café teológico, né? Café teológico. Quem quiser vir tomar um café aqui, tem que participar da mesa, né? É, isso aí, pode vir. O convite está aberto, amém? Luciano, se eu comentar alguma coisa quando te interrompi. Sim. Perdão, Pode-se dizer que essa teologia da libertação, pastor, é uma pergunta mesmo, tá? Eu não me aprofundei muito, é mais uma pergunta mesmo. Ela tira o padrão de Cristo, porque é um padrão que devemos seguir, né? Por isso nos sentimos pecador, porque quando olhamos nossa referência é Cristo sem pecado. Cristo homem que não teve pecado. E coloca um padrão humano para ser seguido. Exatamente. Por isso a necessidade de não crer no nascimento virginal de Jesus, não crer na geração do Espírito Santo milagrosamente no ventre de Maria. Por isso Jesus Cristo, a separação de Jesus histórico e Jesus da fé. Então tem essa separação. Aí quando fala Jesus da fé, Jesus da fé é o que o pessoal criou aí, o pessoal cisma com esse negócio de colocar nas costas, né, de Jesus esse negócio de fé. É um pessoal louco, né? É o louco. E é o que define o apóstolo Paulo. O evangelho, né? Para quem crê, para quem não crê é loucura, mas para quem crê é poder de Deus. Perfeito.
Que isso, é só os comentários aqui, é só mata no peito e... né? Perfeito o comentário do Luciano aqui, gente. Né? Loucura da fé. Nós somos vistos como os fundamentalistas defendendo essas ideias, não é, pastor? É visto como fundamentalista. Até a ideia de fundamentalista, ela foi pervertida ao longo da história, né, pastor? Lá no originalmente, né, foi um movimento que surgiu contrário à teologia liberal, né? Aí foi lançado um livretinho lá acho que com 12 fundamentos da fé bíblica. Isso. Aí aqueles que adotaram, foi lá nos Estados Unidos, né, no início do século XX, 1920, por aí, esse livretinho. Foram milhões de cópias espalhadas lá, porque o liberalismo estava crescendo muito nos Estados Unidos. Então, o movimento contrário dos fundamentalistas, por causa disso, os fundamentos da fé bíblica, começou ali. Aí, com o passar dos tempos, foi mudando. Hoje em dia foi associado ao fundamentalismo islâmico, né? Eles começaram a chamar o terrorista de fundamentalista. Isso, associaram o terrorismo com o fundamentalismo. Quem é o terrorista? Isso foi a mídia. Senhora Rede Globo, pelo menos no Brasil, copiando, logicamente, mídia americana e tal. Aí começou, os fundamentalistas fizeram um atentados de fundamentalistas islâmicos. O fundamentalista jogou uma bomba, o fundamentalista islâmico jogou uma bomba em uma escola. Aí foi falando. Daqui a pouco, os fundamentalistas cristãos. Olha, que se a pessoa está ouvindo falar que fundamentalista é o cara que joga bomba, quando diz que o pastor é fundamentalista, o que o pastor vai fazer? Jogar bomba. Vai entender que o pastor é um terrorista também. Terrorista. Né? Então, se você se autodenominar fundamentalista, isso é ofensivo. Olha, gente, na teologia, eu sempre falo para os alunos, né? A palavra é muito importante. A palavra, além da etimologia dela, ou seja, da construção, como que ela surgiu, o estudo dela, você também tem que entender o contexto em que ela está. Porque acabei de dizer libertação, teologia da libertação, e expliquei o que é libertação. A mesma palavra, culto de libertação, é uma coisa, e teologia da libertação, usando a mesma palavra, são contextos completamente diferentes. Então, fundamentalismo também está nesse âmbito aí. Não é pejorativo, embora algumas pessoas coloquem o fundamentalista como... de forma pejorativa. Transforma ele de forma pejorativa. Perfeito. Então, pastor, a gente falou aqui sobre a teologia da libertação, né? E a teologia da missão integral, tem muita diferença? O que muda, assim, em linhas gerais, assim? A teologia da libertação, a teologia da missão integral é definido por alguns, não todos, mas por alguns, como uma versão protestante da teologia da libertação. A teologia da libertação ela é mais nos âmbitos católicos, né? E a teologia da missão integral no âmbito protestante. Só que tem algumas diferenças, né? Existem diferenças entre a forma de atuar da teologia da libertação com a forma de atuar da missão integral. Porque a teologia da libertação, ela é bastante militante. Aquilo, eu não posso alongar, né, Fábio? Mas olha só, gente, a teologia da libertação, ela está no meio católico. E ela é muito trabalhada naquilo que eles chamam de comunidades de bases. O que são comunidades de bases? As comunidades de bases são pequenos grupos espalhados, não é a igreja, não é uma igreja, não é uma sese. São comunidades, pequenas comunidades de bases espalhadas pelo país, e nestas comunidades esses padres trabalham a ideia da teologia da libertação, entendendo que essas classes mais pobres
tem que lutar militantemente, tem que militar contra os seus opressores, que são as classes burguesas, ricas. E nessas comunidades surgiram movimentos do tipo MST, que tanto você ouve falar. O que é o movimento MST? É o movimento dos sem terras. Não só do MST, mas do MST... como é que é? O movimento dos sem tetos. MST e... Há uma confusão aí, como é que é? MST acho que é sem terras. Tem um MST... tem a ver com a reforma agrária, né? Então, mas é que tem um MST que tem a ver com a reforma agrária, que é um movimento rural no campo, e urbano, né? Que é o sem teto. O sem teto é o movimento urbano. Quem gosta muito disso é o Boulos, né? Perfeito, pastor. O Boulos é do MST do urbano, que é o sem teto. Então, o que esses caras fazem? Eles invadem fazenda, eles invadem prédios. Então, é uma luta de classes, é uma luta, uma militância, e então é uma teologia da libertação que trabalha com esses movimentos. Mas vai muito mais além. Leonardo Boff é o grande teólogo da teologia da libertação. Ele vai oferecer algumas falas interessantes para esse movimento. A teologia da missão integral, ela é parecida, mas ela é dentro do âmbito protestante, dentro do âmbito evangélico. Ela não vai trabalhar com essa militância de sem tetos e sem terras, mas ela vai trabalhar de outras formas dentro do movimento evangélico. E aí eu não vou citar nomes aqui, porque eu posso ofender alguns. Eu vou citar apenas um aqui, que eu citei no domingo passado, de teólogos e pastores da Missão Integral. Ricardo Gondim? Que foi o Ricardo Gondim, porque ele se declarou lá, se autodeclarou, mas existem outros, que eu não vou ficar falando aqui. Se vocês quiserem, depois você pode me perguntar, vou falar, mas eu não quero fazer ofensa, até porque os caras não se colocam, então eles podem depois dizer, eu não sou isso. Mas o movimento da missão integral, ela é dentro da igreja, e que ela tem esse cunho social também, essa ideia social. Obrigado, o Max me lembrou. MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos. Obrigado, o Max. É isso aí. MTST. MTST, não é... Obrigado, Max. O Trabalhadores Sem Terra, não. Então, ela é uma versão diferente, ela não é tão militante quanto a teologia da libertação. E por isso, ontem eu falei para você, por ela não ser tão militante, ela é mais sutil, e por ser mais sutil, eu diria que ela é mais perigosa. Mais palatável? Mais palatável, porque, quase que eu cito o nome do sujeito, tem pastores que estão pregando e que você observa nele totalmente a teologia da missão integral, e eu posso citar um também, aqui, porque ele se declara como teólogo da missão integral. O senhor quer que eu cite? Não, eu posso citar, que é o Ed Renekiewicz. Você ouve o Ed Renekiewicz pregando, rapaz, é uma maravilha. Ele tem uma pregação linda, bela. Eu mesmo já ouvi várias mensagens do Ed René, e assim, achei aquilo maravilhoso. Porém, tem sempre uma vírgula, e esse é um problema. Esse é um problema, a vírgula, o depois. É como a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, houve um teólogo da teologia da prosperidade pregando, o problema são, como diria um teólogo conservador, que eu não lembro agora o nome dele, que eu li há um tempo, ele fala assim, o problema é os 5 minutos finais. Na pregação da teologia da prosperidade, quem não quer prosperidade? E prosperidade é ruim? Não, é bom. Todos nós queremos. O detalhe é como alcançar esta prosperidade. O pessoal o que eles entendem como prosperidade também. Entende de prosperidade. É a mesma coisa. Quem não quer libertação? Tem que se entender o que é libertação.
Quem não gosta de uma ideia de integral do ser humano? Eu sou um defensor da integralidade no ser humano. Esta frase, quando eu elaborei, não foi eu que elaborei, foi de leituras, quando nós falamos todo ser humano deve ser espiritual e toda espiritualidade deve ser humana, é uma ideia de trazer uma integralidade. Mas o que é a missão integral? Quais são os seus objetivos? Se você for observar, vai retirar esses fundamentos, que são ressurreição, inerrância da palavra, inspiração divina na palavra, a palavra como revelação, a revelação, que vai voltar lá atrás para a questão da influência da teologia liberal, que foi retirando tudo isso. Então, de forma resumida, missão integral é a cópia da teologia da libertação nos âmbitos protestantes. O Max faz um comentário bem interessante aí, pastor. Teologias como a da libertação e missão integral abrem mão do elemento escatológico do reino. Abraçam o já, mas desprezam o ainda não. Perfeito. É o Max. O Max contribuiu aí, dando um nome, citando, que é o Ariovaldo Ramos. É verdade, o Ariovaldo Ramos também é outro camarada da missão integral, que se diz missão integral, se declara missão integral. Deixa eu só fazer um complemento, Fábio. Teologia, esse já ainda não é muito protestante, é ideia protestante. O que é o já ainda não? O já ainda não é uma ideia de imaginar que o reino de Deus já chegou, ele já está entre nós, eu estou desfrutando o reino de Deus aqui com vocês, acabamos de ser servido pelo Mauro, isso é o reino de Deus, ou seja, o amor de Deus já chegou entre nós, já estamos salvos, nós não seremos salvos, nós já estamos salvos, porém ainda não na sua plenitude, porque o reino de Deus vai chegar na sua plenitude. Esse é o princípio protestante da escatologia. No caso da missão integral, ele tira o ainda não, é o já completamente. Então, o que é o reino de Deus tem que ser construído aqui, agora, e é aqui e agora. Então, tira a ideia escatológica da volta de Cristo Jesus. A volta de Cristo Jesus se torna subjetiva, poética e apenas como ideal imaginário para uma utopia que nos lança à frente, mas nunca realizável, porque é apenas o ideal imaginário. Então Jesus Cristo nunca vai voltar, ele vai sempre ficar como a salsicha na frente do cachorro, para botar para o cachorro correr. Então é isso, Jesus nunca vai voltar, mas ele não pode tirar essa salsicha, porque senão o cachorro para de correr. Ou o cavalo, a cenoura na frente do cavalo. Ontem a Esther, falando sobre essa questão, pastor, ontem eu fiz uma citação para a Esther do que o senhor costuma falar aqui no culto, né? A Esther falou assim para mim, Esther, a maioria conhece, a minha filha tem 10 anos. Pai, como é que o senhor acha que o senhor vai chegar em 2050? Pergunta, né? Seria ótimo, a resposta veio na ponta da língua, claro que sim. Mas eu falei, filha, eu não sei nem se eu chego em casa. Porque conforme a Bíblia diz, um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Perfeita a sua resposta. Eu falei, eu não sei se você já ouviu o pastor falar que o maior mistério da vida é o próximo segundo. Sobre ele nós não temos nenhum domínio, nenhum controle. Então não sei se eu vou chegar nem em casa. Nem em casa. E ontem, onde nós estávamos lá, nós estávamos... Teve até um... É verdade, a gente não sabia mesmo. Então, é claro que... explicado para uma criança, né? Mas veio bem a calhar sobre isso do já e ainda não, né? Porque falei isso para ela com muita tranquilidade. Eu sei que o que nós estamos vivendo aqui é o já, mas falta a completude, né? A completude é o ainda não, né? É a fala do apóstolo, né? O viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Então, eu estou, de todas as formas e de todos os jeitos, eu sou mais do que vencedor.
Amém. Deixa eu só colocar aqui, o Max contribui aqui, dizendo, ele recomenda uma entrevista esclarecedora sobre a teologia da missão integral, e ele colocou o link aí, para vocês assistirem, se vocês desejarem, está aí no chat. Obrigado, Max. Eu vou assistir essa entrevista, hein? Vou pesquisar depois aí no link. Amém? Irmãos, o tempo aqui ele passa rápido, né? Já estamos caminhando então para o final. Eu gostaria só de fazer um resumo do que a gente falou aqui hoje. E depois eu fazer uma leitura, mais uma leitura bíblica, para a gente já fazer nossas considerações finais aqui e dar o encerramento, tá? Então, a gente falou aqui sobre teologia liberal, as influências no socialismo cristão, né? Ou seja, nas teologias cristãs marxistas, certo? Então, quais são as influências? O método histórico crítico, né? A crítica literária, o humanismo, o racionalismo, foram heranças, né, da teologia liberal que estão presentes nas teologias marxistas. O socialismo cristão que a gente abordou aqui hoje foi a teologia da libertação, que o pastor sintetizou aqui o máximo que ele conseguiu, né? Horrível, né? Foi mal, gente. Não, eu gostei. Tá? Se você gostou também, deixa o seu like aí, tá? Que disse claramente aí que é uma versão da teologia da libertação no âmbito católico, tá? A ênfase deles é o discurso na opção pelos pobres, certo? E também falamos da teologia da missão integral, que já é no âmbito protestante. Aliás, um parênteses aqui, né? Semana que vem a gente vai comemorar o aniversário da Reforma Protestante. A gente vai abordar esse assunto na nossa próxima EBD. E você já vai pensando, nós somos protestantes ou não? O pastor já me deu a cola aqui. Tá? A gente vai conversar semana que vem. Ó, Max, não comenta aí não, hein? Semana que vem a gente fala, tá ok? Se quiser vem comentar aqui. Tá o convite aí, tá, ó. Paulo, Max, Juliana Bruxelles, que estiver assistindo aí, quiser vir. Os irmãos que tiverem, quiserem participar, fica aí o convite, tá ok? Então deixa eu dar segmento aqui para a gente poder fazer a conclusão. Teologia da libertação, católicos, opção pelos pobres. Teologia da missão integral, protestantes, ênfase no reino de Deus, certo? Principais críticas ao socialismo cristão. Ele é intransigente e incompatível com a doutrina cristã, conforme o pastor disse aqui na fala inicial dele, certo? Ele é incompatível, não tem como você conciliar na sua totalidade o discurso marxista, socialista, com as doutrinas cristãs, porque vai se chocar realmente, né? Uma das falas de Marx, ele diz que a religião é um meio de alienação, né? Então, como é que você pode se declarar socialista e cristão? A ideia, paz, a religião para eles, e no caso a religião cristã, se torna um instrumento de alienação e vai se tornar um instrumento depois na mão dos comunistas e socialistas e seguidores de Marx, vai se tornar um instrumento de manipulação e de domínio na cabeça das pessoas. Então, já que eu não posso destruir a religião, eu entro dentro, modifico ela para o meu querer e tomo ela de assalto para mim e domino a cabeça das pessoas. Perfeito. Pastor, caramba, parece que ele leu o que eu tinha colocado, porque já vai casar perfeitamente com a leitura que eu vou fazer agora. Um texto bíblico, que eu ia fazer ali no começo, mas guardei aqui, né, uma carta na manga, tá? Para fazer essa leitura agora, que eu vou compartilhar com os irmãos, que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20, que diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não dá frutos ruins.
nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Mateus 7, versículos 15 ao 20. Tá com aquilo que a gente leu no começo, né, Luciano? Que fala sobre os falsos profetas, sobre levedar a massa. A massa aqui, no caso, eu entendo como sendo, nesse contexto que a gente está estudando, debatendo aqui, a massa seria o evangelho genuíno, né? A sã doutrina. E o levedo, ou seja, a fermentação, vem dos falsos ensinos, né? As falsas doutrinas que entram, que o pastor acabou de dizer aqui, né? Eles entram dentro da nossa fé e começam a minar ela por dentro, até que ela se torna outra coisa completamente diferente, né? Perde o sentido primordial, né? A essência lá do começo da sã doutrina, tá certo? Então, nessas leituras que nós fizemos aqui, que nós conversamos, Luciano, por favor, faça suas considerações finais nessa saudação. Eu queria, desde já, antes de passar aqui para o Luciano, agradecer vocês que participaram, que esteve aqui conosco. Mais uma vez pedir perdão aqui pelas nossas falhas técnicas, tá? A gente vai aprimorar, vai aperfeiçoar, vai tentar melhorar. Tá vindo aí, gente, um som novo. Amém. E, ó, acho que sem ser esse domingo agora, o outro vai ter um almoço aqui para contribuição, vou fazer um merchandising aqui. Participe, né? Participe Venha aqui almoçar conosco. Pra gente comprar esse som aí, tá bom, gente? Ajude a gente aí. Amém. Presbítero Luciano, por favor. Como consideração final, eu vou ficar com a frase que o Max falou quando ele esteve aqui, que a palavra teologia ela não precisa de complemento. Porque todo complemento, ou pelo menos a maioria dos complementos que vem após a palavra teologia, tira Deus do centro e coloca o homem. Né? Então, assim, eu acho que essas, podemos chamar até de heresias às vezes, né? Só vem deturpar o bom ensino da palavra de Deus. A boa leitura, o bom ensinamento, os bons costumes ensinados na palavra de Deus, só vem tentar deturpar tudo isso. Então é necessário que fiquemos atentos a tudo isso, né? Porque nem sempre vem de forma clara, conforme foi colocado aqui. Às vezes vem de uma forma bela, né? De uma forma atraente, de uma forma até de convencimento fácil, né? Porque vem com a pincelada de boas ideias, mas aí depois vem os 5 minutos finais, né? 5 minutos finais? 5 minutos finais, ou seja, assista quando tiver faltando 5 minutos, desliga. Talvez. Sai. Ou seja, os bons ensinamentos vêm ali no começo. Quando tiver dando 5 minutos, fala, melhor parar, porque daqui para frente acho que vai vir coisa que não é de acordo. E aí você já está envolvido por aquele clima todo, você vai e acredita que está 100% correto e não necessariamente é assim. Então eu fico com essa finalização aqui. E eu já vou pedir desculpa, vou ter que me retirar, poder fazer, deixa ligar ali a live assim que terminar, mas espero de verdade ter contribuído, ter conseguido passar aí. Bem verdade, irmãos, que aqui eu mais aprendo do que contribuo, tá? Eu fico aqui eu sou como o reserva num jogo de futebol. É um assistente privilegiado, fica ali pertinho do campo, entendeu? Que nada. Tenham um bom domingo, meus irmãos. Logo mais teremos nosso culto, amém? Amém. Eu agradeço aqui a participação do presbítero Luciano, né? As palavras inteligentes, né? Palavras que enriquecem muito o nosso estudo. Ele está sendo humilde aqui, vocês sabem, né, irmãos? E além dele participar aqui da nossa mesa, ele também desempenha a função aqui de técnico, né? Dando suporte, todo o suporte técnico aqui. Obrigado, tá, Luciano? Então, agora eu vou passar a palavra para o pastor, fazer as considerações finais dele. Se der dar uma participação para mais alguém que fez algum comentário. Vou. E depois, pastor, o senhor pode estar orando para o encerramento. Amém. Olha só, serei rápido, gente.
O Max coloca uma questão que eu acho que vai finalizar bastante interessante aqui o nosso momento. Ele diz: a grande questão é a relação entre ação social e evangelização. Para a teologia da missão social integral, a ação social tem equivalência e até mesmo proeminência sobre a evangelização. Ou seja, ação social e evangelização na missão integral, às vezes ela se equivale ou às vezes está até acima. Entendendo que evangelização é conversão, é chamamento à conversão, ao arrependimento de pecado e tudo isso, nascer de novo. Aí ele diz aqui, John Stott lidou com isso e chegou à conclusão de que a salvação da alma deve ter prioridade sobre questões sociais, mas sem que esta última seja desprezada. Ou seja, ninguém vai desprezar, Jesus Cristo já denunciou isso. Você não pode orar por uma pessoa se ela está passando fome e não dar o que comer. Jesus Cristo já fez essa denúncia. Mas há uma prioridade da salvação dessa pessoa, do homem, colocada aqui pelo John Stott, de salvação da alma. E aí eu faço uma brincadeira, Max, o John Stott é um anglicano, né? Então, o Fábio sabe por que é que estamos falando isso. É anglicano, tem toda a influência metodista, então John Stott... O senhor já está revelando o conteúdo da semana que vem. O conteúdo da live de semana que vem. John Stott é um anglicano que tem também fortes influências, o anglicanismo tem fortes influências na formação do metodismo, que vai entender, olha só, Fábio, o metodismo vai entender acerca da obra de piedade e obra de misericórdia. Obra de piedade diria, evangelização, e obra de misericórdia, diria, ação social. Porém, essas obras só podem ser feitas pelo salvo. Antes de tudo, ele é salvo. Antes de tudo, ele experimentou aquilo que entendemos novo nascimento. Antes de tudo, ele se arrependeu dos seus pecados. Antes de tudo, ele reconheceu Jesus Cristo como um sacrifício único, eficaz. Ou seja, ele está pautado na fé bíblica. Na fé bíblica. Ele só pode fazer ação social se antes... Não na teologia humanista, né? Não, aí é o que o Paulo denunciou. Falsos mestres que vêm com aparência de piedade. O Paulo fala isso, né? A aparência de piedade, mas no fundo... exatamente. Então, gente, é isso aí. Também queria dizer aqui que o Léo faz uma propaganda aí do merchan nosso aí, som novo da IMW JP1, ou seja, se você quiser contribuir, a gente vai oferecer aí carnezinhos de parcelas de R$10, parcelas de 20, para a gente comprar aí o nosso som novo. Está vindo aí, porque vocês já viram que tem hora que ele falha aqui. queimou, gente. Aconteceu um curto-circuito aí geral e queimou o nosso som. E para recuperar ele já é velhinho, não vale a pena, a gente tem que comprar um som novo. Então contribua com tudo isso aí. Gente, chegamos ao final, queria agradecer aqui a presença mais uma vez brilhante aí do Max e de outros que contribuíram aí, com o Paulo, o Léo, o André e tantos outros que contribuíram aí na nossa live. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e que eu falei, vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos aprender tudo que nós estamos colocando aqui, porque tem a ver com o nosso dia a dia. Talvez você possa dizer, eu nunca vi teologia da missão integral, nunca vi teologia da libertação. Você nunca ouviu, de repente, mas você já experimentou isso na tua vida. E mais ainda, o teu filho, a tua filha, está de cara com isso por aí afora. Então, devemos ter todo o cuidado. Vamos orar, Fábio, para encerrar esse momento? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos pelo momento que tivemos aqui. Senhor, são assuntos, ó Deus, delicados, complexos, difíceis de serem tratados. Ó Deus, nós lhe pedimos a revelação do teu Santo Espírito aos corações. Às vezes, Senhor, nós queremos utilizar palavras e não somos tão claros assim, mas o teu Espírito, quando revela o coração, traz clareza, traz o entendimento e a compreensão adequada.
Então, que o teu Espírito revele aos corações desses teus filhos a tua vontade, pois sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus, abençoe os teus filhos que estão em casa, a todos nós que estamos aqui, e nos dê, Senhor, logo mais um culto alegre, festivo, com possibilidade de oferecer a Ti um perfeito louvor. Inspire o coração de todos nós pelo Teu Santo Espírito. É o que nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Terminado, meus amados, que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Logo mais 19 horas estaremos aqui, hein, gente. Tchau, gente.